Você sabia que a anistia proposta pelos bolsonaristas pode ser a chave para o futuro político do Brasil? Enquanto a esquerda tenta deslegitimar essa ideia, os apoiadores de Bolsonaro se mobilizam para garantir que o ex-presidente mantenha influência nas próximas eleições. Vamos explorar como essa situação se desenrola e o impacto que isso pode ter no nosso país. Já aproveita, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo e deixe o seu like. Agora, o que isso significa, Murilo, do ponto de vista do empenho político das forças bolsonaristas em torno dessa plataforma? Quando a gente conversa, por exemplo, com senadores como Ciro Nogueira, como você mesmo disse, tem uma expressão grande dentro dessa ala da direita. Eles continuam, pelo menos em público, absolutamente aferrados à ideia. O candidato é Bolsonaro. Se não for ele, coisa que eles quase se recusam a admitir, será alguém indicado por ele. E a plataforma da anistia condiciona as tratativas dentro do que se poderia chamar do grande espectro de centro-direita no Brasil. Como é que fica? Olha, William, a questão ela é muito sofisticada. Primeiro porque a boa parte do mundo moderado acha que o Supremo age com excessos. Isso é um ponto que a nossa Faria Lima reconhece e fala. O segundo ponto é que esse mundo moderado entende que tudo que aconteceu em 8 de janeiro foi produto de uma sequência de decisões absurdas e que não deveriam ter sido tomadas. Porém, então, aquilo que a Thaís disse, é verdade que o mundo empresarial e a Faria Lima quer saber quem é que vem como candidato a presidente representando um modelo econômico mais sofisticado, mais avançado, mais progressista, mais voltado para a iniciativa privada do que o que está agora. Então, eles veem essa situação até, de certa forma, como uma questão interessante. Vale para o bolsonarismo insistir, porque é a forma de dar ao ex-presidente cacife político para influir na decisão da escolha do candidato e de seu espaço político no próximo governo. Então, por isso que eles vão insistir, no caso os bolsonaristas, na tese da anistia e da candidatura do presidente, mesmo sabendo que adiante o que vai acontecer é a escolha de um candidato, e esse candidato, o que se espera no mundo econômico é que seja alinhado com pautas modernas para a economia do Brasil. William. Recentemente, uma pesquisa do Datafolha revelou que 52% dos brasileiros acreditam que Bolsonaro deveria ser preso, enquanto apenas 42% discordam. Isso mostra que a anistia não é uma prioridade para a população, que está mais preocupada com questões como o preço da carne e do café. A pressão no Congresso para aprovar a anistia está se tornando cada vez mais isolada. E muitos deputados do PL já não veem isso como uma prioridade. Vamos trazer um novo levantamento do Datafolha que foi divulgado hoje e aponta se os brasileiros acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ser preso por tentativa de golpe de Estado. Trazemos em tela os números desse levantamento. Para 52% dos entrevistados, sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ser preso. Para 42%, o ex-presidente não deveria ser preso. 7% não souberam responder. A pesquisa também questionou se os entrevistados acreditam que, de fato, o ex-presidente seria preso. Para 52%, ele não vai ser preso. Sim, vai ser preso. 41% acreditam. Não sabem, são 7%. Trazendo aqui mais números com relação a esse levantamento. A pesquisa ouviu 3.054 pessoas entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos então falar sobre esse assunto com o nosso analista Pedro Venceslau. Já está ali posicionado, Pedro. Levantamento realizado entre 1º e 3 de abril, portanto, antes daquela manifestação que acompanhamos na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, no fim de semana. Temos aí mais de 50% dos entrevistados que acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ser preso. Ele que é réu por tentativa de golpe de Estado. Pois é, Carol, esse número
joga um balde de água fria nessa articulação no Congresso Nacional, na pressão que o PL vem fazendo para que os deputados assinem o regime de urgência. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do partido, inclusive, mobilizou uma claque uniformizada para esperar os deputados no aeroporto, com o QR Code na mão para tentar conseguir reunir até quinta-feira 257 assinaturas para forçar que o projeto seja colocado no regime de urgência. Hugo Mota resiste, tem se mostrado impermeável a pressões, inclusive a ameaça é que façam atos em João Pessoa, base do deputado Hugo Mota. E aí esse ato agora que aconteceu no final de semana foi maior do que o anterior no Rio de Janeiro, sem dúvida, mas ainda assim muito distante das mobilizações que nós vimos no ano passado e daquilo que os próprios bolsonaristas esperavam. Então fica muito claro para os deputados do Centrão com os quais eu conversei que o projeto da anistia não tem clamor popular. Tinha gente da direita que apostava que a anistia podia virar um movimento como a Direta Já, ou como a anistia de 1979. Aliás, inclusive nos discursos do ato que aconteceu no final de semana passado, muita gente usou essa referência, anistia de 79, anistia de JK, anistia de Jango e até a revolta dos Emboabas, em 1700 e pouco. Então, assim, é uma tentativa de dizer que a anistia faz parte da história do Brasil, tentando colocar essa anistia agora para os envolvidos no 8 de janeiro, no mesmo capítulo, na mesma casa das outras anistias. Mas, pelo jeito, não funcionou. Dentro do Congresso Nacional, os deputados têm outras prioridades. A base governista quer avançar com a agenda econômica, a oposição mais moderada de direita tem as suas próprias demandas, os seus próprios projetos, e o PL vai ficando cada vez mais isolado. E dentro do próprio PL, segundo todos os levantamentos, a anistia também não é consenso 100%, apesar do líder Sóstenes dizer isso. Tem uma ala do PL que também não acha que essa deva ser uma prioridade. Quando a anistia é apresentada com um projeto diferente desse de hoje, tirando dela, excluindo a Jair Bolsonaro e dando anistia apenas para a chamada infantaria, aqueles que estavam lá só fazendo o quebra-quebra e não aqueles que organizaram e financiaram, o apoio aumenta um pouco. Mas, por enquanto, o projeto deve ficar num compasso mais lento, devem criar uma comissão e, como a gente costuma dizer no Congresso, sempre que criam uma comissão para tratar de algum assunto é porque o assunto vai para a gaveta. E vai esfriando, né? A gente está acompanhando esse debate desde a presidência de Arthur Lira, deixou de presente aí para Hugo Mota, que como você coloca, Pedro Venceslau, ontem mesmo publicamente ele fala, esse não é um tema central do Brasil. O que a gente pode ter agora em termos de estratégia por parte do PL? Você coloca para a gente, estão indo até no aeroporto com QR Code em busca de assinaturas. O que temos ainda no radar do partido? Tem gente no PL, claro, isso se fala reservadamente, mas que está discordando dessa estratégia do Sóstenes Cavalcante, que é subir o tom, elevar a pressão e tentar colocar o deputado Hugo Mota numa situação de pressão total. Eles acham que era melhor atuar mais nos bastidores, na articulação, do que atuar na ofensiva, como eles vêm fazendo. Mas a estratégia agora é a ofensiva. Já falei essa história do aeroporto, de pegar as assinaturas ali, ameaça de fazer ato na base deles. Criaram ali um site também com os nomes dos parlamentares que não se manifestaram, que estão em cima do muro, que são contra a anistia. E essa ideia de transformar a Débora Rodrigues, a cabeleireira que pichou a estátua da Justiça com batom, num mártir da liberdade, né? Num mártir como outros que já se passaram. O Nicolas Ferreira gravou um vídeo tentando usar essa estratégia, teve bastante visualização, mas na prática o que fica cada vez mais claro, e essa pesquisa do Datafolha mostra isso, a anistia não tocou o coração dos brasileiros. Não é um tema prioritário, as pessoas estão mais preocupadas com o preço da carne, com o preço do café e com outras questões e não com a anistia. Não é como aconteceu, como eu disse, na Direta Já, que as pessoas estavam com aquele sentimento de querer voltar a votar. Nesse caso, o PL está se tornando um partido que pode ficar isolado dentro do Congresso Nacional. Além disso, a proposta da PEC da Segurança Pública está ganhando espaço, mas enfrenta resistência, especialmente entre governadores que temem a centralização de poder nas mãos da União. A oposição fala em debate inteligente, mas a verdade é que a esquerda continua a criar entraves para que a segurança pública seja tratada de forma eficaz.
A falta de um consenso sobre a anistia e a segurança pública revela como a esquerda prejudica o Brasil, desviando o foco das verdadeiras necessidades da população. Isabel Mega também já antecipando, inclusive, para a gente algum dos movimentos lá em Brasília em torno desse texto. Tudo bom, Isabel? Agora aquele bom dia com mais calma. Oi, Carol. Bom dia com mais calma. Que o dia tenha um pouquinho mais de calma também. Bom dia para quem está acompanhando a gente aqui no Novo Dia, Carol. Pois é, mais calma porque a gente vai agora bater aquele papo com a Isabel Mega em torno desse assunto. É um debate que a gente já está acompanhando há muito tempo aí em Brasília. Inclusive, a gente acompanhou nos últimos tempos, Isabel, resistências principalmente por parte de governadores. Nesse momento, quando falamos da PEC da segurança pública, de onde podem vir as resistências? Nesse momento, o caminho está mais fácil para a proposta? Carol, há pelo menos uma sinalização de abertura, e isso é uma novidade. Daí é que a gente tira essa proposição da oposição de fazer o que está aqui embaixo, um debate inteligente. Essa expressão me chamou a atenção quando eu fui conversar com alguns atores ali da oposição que falam diretamente sobre o tema da segurança pública. Porque antes a proposta estava tão contaminada sob o olhar da chamada bancada da bala que nem fazer o debate eles falavam que iriam fazer. Eles tinham essa proposta como natimorta. Então, é uma proposta, assim, sem pé nem cabeça na avaliação desse grupo, que é muito forte dentro do Congresso Nacional, e fazia com que eles não tivessem nem sequer uma abertura a discutir esse tema. Agora, o governo está ressuscitando essa proposta, está fazendo um gesto de ir até os parlamentares nesse encontro que vai ocorrer logo mais a partir das 8h30 da manhã, Carol, com o ministro Ricardo Lewandowski nesse café da manhã, com Hugo Mota, líderes e outros parlamentares que são envolvidos com o tema da segurança pública. Então, eles falam que pelo menos dá para ter uma abertura, que eles precisam ver o texto final, como é que ficou, para entender para que lado vai esse debate. Agora, um ponto é o ponto central de conflito. Tem uma visão que é compartilhada com muitos governadores, é uma frase que a gente ouviu muito, por exemplo, do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que é a crítica sobre a centralização de poder nas mãos da União. Segurança pública hoje no Brasil, por um requisito constitucional, é assunto dos estados, é assunto dos municípios. Esse assunto na União compete mais à destinação, principalmente de recursos. Por essa PEC, o SUSP, que é esse sistema único da segurança pública, ele passaria a ser constitucional. Então você teria uma unificação maior, com a União de fato tendo ali um pouco mais de poder de voz em relação à situação da segurança pública e poder de orientação, sobretudo. Assim a gente explica ainda melhor o que é essa proposta, Carol. Isso na visão de muita gente dentro do Congresso Nacional e desses governadores que você muito bem pontuou, que são principalmente da direita, que são bem resistentes a essa proposta, é um entrave aos debates. Então isso já está colocado. Mas eles estão, digamos assim, dando uma espécie de voto de confiança para que esse debate possa acontecer e até porque o Congresso Nacional também, mudando a proposta, tornando a proposta aprimorada, poderia vir a ganhar frutos também, da capitalização política, digamos assim, dessa proposta da PEC da segurança. No momento que a gente está aí discutindo outras propostas em paralelo, como a anistia, que se tornou uma pauta da oposição, Carol? Então, de fato, é uma proposta, assim, que hoje tem um caminho um pouco mais aberto do que teve no passado, mas vamos ver como é que esse assunto vai sendo colocado ali no dia a dia do Congresso Nacional. Pelo menos na Comissão de Segurança Pública, o caminho hoje está mais aberto. Isabel Mega, daqui a pouquinho então teremos esse encontro aí em Brasília, estaremos, claro, aqui de olho, te atualizando no Novo Dia, vamos falar mais sobre esse assunto ainda hoje. Se você quer acompanhar mais sobre como a política brasileira está se desenrolando e como a esquerda está prejudicando o nosso país, inscreva-se no canal e fique por dentro das novidades.